Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo, pai da Yara e da Elis, e hoje a gente vai falar sobre alguns circuitos com diodo com algumas determinadas configurações. A gente vai falar hoje sobre detetor de pico e multiplicador de tensão. Vamos seguir então para a aula. Bom, então hoje a gente vai falar sobre detectores de pico e multiplicadores de tensão. Vamos lá. Detetor de pico. Detetor de pico são circuitos que apresentam na saída um valor do seu pico ou do pico a pico do sinal. Esse valor na saída vai ser um valor constante, indicando o valor de pico ou pico a pico do sinal. Vamos ver então como que fica esse circuito. A gente tem aqui então o circuito detetor de pico. Ah, professor, mas isso aí é um retificador de meia onda com capacitor. Sim, exatamente. Esse circuito é um retificador de meia onda com capacitor. Ou seja, esse circuito desempenha tanto a função para retificar o sinal, como um detetor de pico. A única diferença, o que que é? É que no retificador, esse sinal aqui é o sinal da rede. Necessariamente, a gente vai acabar utilizando o sinal da rede. Para quê? Para retificar e apresentar, então, uma tensão contínua na sua carga. Tá? O que muda é que agora eu estou processando, eu estou trabalhando com algum tipo de sinal que não necessariamente é o sinal da rede. Tá? E eu quero pegar esse valor e quero manter aqui no valor de pico. Como que eu faço isso? Com um retificador e um capacitor. É exatamente o mesmo circuito, só que com uma aplicação diferente. No caso do retificador, ele está montando uma fonte. Eu estou fornecendo energia para o restante do circuito. Agora aqui, quando eu trabalho com detetor de pico, eu estou pegando esse sinal e obtendo alguma característica dele. Vamos ver então como que fica a saída. Conforme vocês já deviam estar imaginando, né? Eu tenho então o meu sinal de meia onda, que seria isso se eu não tivesse o capacitor, se tivesse apenas o diodo. A hora que eu coloco o capacitor, então ele tem uma descarga de acordo com esse capacitor. Se eu trabalhar da mesma maneira com que a gente viu na última aula, tá? Tentando deixar a carga desprezível, a descarga do capacitor aqui desprezível, tá? Ou seja, se o meu tal, que é o RL vezes C, for muito maior do que o período, tá? Eu posso considerar que praticamente ele não se descarrega e que eu vou ter aqui um valor muito próximo do valor de pico, descontando apenas o 0,7 do diodo. Certo? Esse é o detetor de pico. Vamos ver como é que fica, então, o detetor de pico a pico. Olhem só, o detetor de pico a pico nada mais é do que o mesmo circuito que eu tinha, que é aqui o detetor de pico ou o retificador com filtro, de meia onda com filtro, porém, eu coloco aqui no início do meu circuito agora, essa outra configuração, essa outra montagem. O que que é isso aqui? Isso aqui é um grampeador CC. Se vocês lembrarem da última aula, isso aqui é um grampeador CC. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu sinal, vai deslocar ele para cima, de acordo com o grampeador CC, e depois, esse valor que já está lá em cima, eu vou retificar e filtrar ele. Vamos ver como é que fica então. Conforme eu falei, aqui eu estou apresentando então VD1, né? Conforme eu falei, essa parte toda aqui ela vai funcionar como um grampeador CC. Então ele pega o meu sinal aqui embaixo e desloca ele para cima. Vai oscilar em torno de quanto? De Vp menos 0,7, por causa da queda deste diodo. E o valor, então, que era o pico, ele vai agora ficar aqui em cima em 2Vp menos 0,7. Tranquilo até aqui, pessoal? O que que a gente faz agora? Esse sinal, que é o VD1, que é o sinal que está aqui no D1, ele vai ser a minha entrada para um circuito retificador com capacitor, ou para um circuito que é o detetor de pico. O que que vai acontecer? Eu vou trabalhar, então, nesses valores de pico aqui. Como é que fica? Ele dá mais uma baixada por causa desse outro diodo. Então, o pico, que era 2Vp menos 0,7, agora vai ficar em 2Vp menos 1,4. Tá? E, devido a este capacitor aqui, o que que eu tenho? Eu vou ter a descarga
e ele carrega e descarrega, tá? E vai descarregar aqui pela carga. Novamente, se eu tiver um tal muito maior do que 100 vezes o período, o que acontece então? A gente pode considerar que ele fica praticamente aqui no pico sem descarregar e vai ficar no valor de 2 VP menos 1,4, porque ele perde 0,7 neste diodo e 0,7 nesse. Então, ou seja, a apresentação do sinal, o que ela é? Do valor de pico, ela é um valor próximo do valor de pico. Ele vai ter um desconto. Se for no detetor de pico, vai ter um desconto deste diodo, tá? E no detetor de pico a pico vai ter um desconto dos dois diodos. Ou seja, eu vou perder 1,4 no valor aqui. Mas é algo próximo do valor de pico a pico. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir para o próximo, então. Agora nós vamos falar sobre multiplicadores de tensão. O multiplicador de tensão ele apresenta um nível de tensão na saída constante, utilizando como entrada um sinal alternado. Então ele pega o sinal alternado, multiplica ele e apresenta na saída um valor constante. Ele é diferente do amplificador, que o amplificador ele pegaria um sinal alternado e amplifica ele mantendo o alternado. O multiplicador de tensão é diferente do amplificador nesse sentido. E o que ele faz? Ele pega um sinal alternado, amplifica ele, mas na saída eu vou ter um valor constante. Certo? Amplificadores a gente vai ver nas próximas etapas da disciplina, mas por enquanto ainda é apenas um multiplicador. Então o que a gente tem aqui? A gente tem este circuito. Ah, professor, mas esse aí não é um detetor de pico a pico? Pois é, exatamente. Esse é um detetor de pico a pico. E o que o detetor de pico a pico faz? Ele não pega um sinal alternado, que é o que eu acabei de falar, e ele obtém o valor do pico a pico, ou seja, ele está dobrando esse sinal. E é exatamente então o que o dobrador faz. Ou seja, é um mesmo circuito e vai ter uma outra aplicação. Tá? Vamos ver como é que fica então. Olhem só, conforme a gente já viu, né? Aqui a gente tem nessa etapa, então, um grampeador CC, né? E a gente já viu qual que é a tensão no capacitor. A tensão no capacitor ela se carrega no semiciclo negativo da entrada até o valor de VP menos 0,7. Olhem só o que é interessante. Agora a gente vai utilizar os diodos como a aproximação ideal. Por que aproximação ideal? Porque normalmente quando eu trabalho com multiplicadores de tensão, o que eu faço? Eu trabalho com valores de tensões altas e quero obter na minha saída tensões altas também. Ou seja, se eu já tenho tensões relativamente altas, para obter valor mais alto ainda na saída, o 0,7 aqui ele fica praticamente desprezível. Né? Então, para obter os valores agora, para fazer os cálculos, a gente vai seguir nessa linha, considerando então que o diodo é um diodo ideal. Tá? Então, se eu tenho um valor de pico aqui, por exemplo, de 100 volts, tá? E passo aqui nesse grampeador CC, o que vai acontecer? Ele vai subir o capacitor até lá perto de 100, vai ser 99,3, mas a gente vai considerar 100 porque é praticamente desprezível. Tá? Então ele fica aqui praticamente no valor VP, o capacitor se carrega com o valor VP e se mantém. O que acontece então? Esse valor aqui agora, tá? Então no semiciclo negativo ele se carrega por aqui. E agora no semiciclo positivo, o que vai acontecer? Eu tenho aqui VP somado com esse cara aqui. A hora que eu somo esse cara com esse, o que vai acontecer? Acontece isso aqui, ó. Eu pego este valor, que era o valor do VC, tá? E vou somar com quem? Vou somar com o valor de entrada. A hora que eu somo com o valor de entrada, ele vai subir até aqui em cima, até 2 vezes VP. E vai carregar esse capacitor, então, com quanto? Com 2 vezes VP. Eu carrego aqui com VP no semiciclo negativo, no semiciclo positivo VP, mas esse VP que não descarregou, vai seguir por aqui e carregar esse capacitor com 2 vezes VP. A hora que eu carrego esse cara com 2 vezes VP, se eu considerar que praticamente ele não descarrega, ele vai se manter constante. Se ele descarregar, pessoal, o que acontece? Ele desce, aqui ele subiria de novo, desce, subiria de novo, aquela mesma lógica. Considerando que a descarga é pequena, ele ficaria praticamente aqui em 2 vezes o valor de VP. Certo? Com isso, a gente tem então um dobrador de tensão. A tensão no sinal de saída ela é praticamente igual a 2 vezes VP, que é o valor aqui em paralelo
com este capacitor. Vamos para o próximo, então. O próximo é o triplicador de tensão. O que eu fiz no triplicador de tensão? Eu tinha aqui, então, o C1 no dobrador e o C2 no dobrador. Tinha o diodo D1 e o diodo D2 no dobrador. Não é isso? Vamos voltar lá no dobrador. Olha só. C1, C2, o diodo D1 e o diodo D2. E a carga em paralelo com C2. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui, então, C1 e C2 continua igual. D1 e D2 continua igual. Se eu coloco a minha carga aqui, o que vai acontecer? Eu tenho 2 vezes Vp, conforme a gente acabou de ver no slide anterior. Tá? O que eu fiz agora para virar um triplicador? Acrescentei C3 e D3, certo? Acrescentando C3 e D3, o que vai acontecer então? Esse cara se carrega por aqui com o valor de Vp, com Vp nesta polaridade. No semiciclo positivo, vai carregar esse capacitor por aqui com valor de 2 Vp, que é a soma deste Vp com esse Vp, com esta polaridade. E no semiciclo negativo, vai carregar este capacitor por aqui, com quanto? Com este valor de 2 Vp. Então esse cara vai ficar carregado com 2 Vp no semiciclo negativo. Vamos ver como é que fica. Ele carrega, então, conforme eu falei, com 2 Vp, né? E o que eu vou ter, então? Daqui a aqui, eu tenho 3 Vp. Então, se eu pego a minha carga e coloco aqui, eu tenho o valor de pico mantido lá, que a gente já viu que é o valor do capacitor C1. Se eu pego a minha carga e coloco aqui, o que eu vou ter? Aquela subida, 2 vezes, e aqui em torno de 2 vezes Vp. Se eu pego a minha carga e coloco aqui, o que acontece? Ele vai subir, depois vai subir, até 3 vezes Vp, que é o valor daqui a aqui. Então, o que eu faço? No triplicador de tensão, eu coloco a minha carga aqui, RL. Vamos ver agora o que acontece no quadruplicador de tensão. Quadruplicador de tensão, o que eu faço? Eu acrescento mais um diodo e mais um capacitor. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente já sabe que valia Vp, aqui vale 2 Vp, aqui vale 2 Vp, e o que vai acontecer no semiciclo positivo, esse cara, então, vai carregar esse capacitor por aqui, no semiciclo negativo carrega esse cara por aqui, no semiciclo positivo, esse valor de 2 Vp vai carregar esse capacitor aqui. Então esse capacitor vai ficar carregado com esta polaridade de 2 Vp, que é esse cara que desceu para cá. Olha só. E o que eu faço agora, então, para ter 4 vezes o valor da minha tensão de entrada, 4 vezes o valor do pico da minha tensão de entrada? Eu simplesmente pego e coloco a minha carga aqui. Se eu coloco a minha carga aqui embaixo, eu vou ter, então, sobre ela, o valor de Vp, depois 2 Vp, depois esse conjunto aqui 3 Vp e aqui 4 Vp. Então ele sobe, sobe, sobe até 4 Vp. 4 Vp. Ó, prevendo ficar bom, né? 4 Vp. E é o valor que fica aqui. Certo? Ah, professor, então pode infinitamente colocar valores aí e a gente obter um valor infinito. Não, pessoal. Não pode, por 2 motivos. O primeiro, a gente está desconsiderando o 0,7 no diodo. É óbvio que se você começar a colocar muito diodo, isso já acaba não sendo mais desprezível, né? Então você coloca, tira 0,7, 0,7, 0,7, vai reduzindo a tensão. Outra coisa é, a gente está considerando que a carga não está puxando corrente. Se eu tiver uma carga que puxa corrente, quer dizer, todos os capacitores descem. Tá? Então o que acontece? A hora que eu carrego, depois o capacitor desce. Carrego, o capacitor desce. Carrego, já começa direto pelo Vp aqui. Ó. Ele carrega, desce. Carrega, desce. Ele nunca vai chegar em valores lá em cima. Então se eu coloco muitos estágios, todos esses estágios aqui vão servir de carga logo para o primeiro. Consequentemente, os outros estágios vão servir de carga para o segundo. Todos os outros estágios vão servir de carga para o terceiro. E o que acontece? Esse capacitor ele acaba descarregando, ele não consegue manter o valor de pico, tá? Então a gente não coloca muitos estágios por conta disso, né? Mas dependendo da carga, de quanto que vai puxar de corrente, se é pouca corrente, se eu quero só trabalhar com tensões,
eu posso ir trabalhando com outros estágios, ele vai carregando, depois de um tempo que tiver todo mundo carregadinho, aí eu tenho uma tensão múltipla do valor de entrada. Certo, pessoal? Com isso a gente finaliza então a aula de detetor de pico e multiplicador de tensão. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo que eu respondo. E a gente termina então a aula. Até a próxima.